programa Algo a Mais, agora 10 horas e 30 minutinhos, o programa é ao vivo, aqui pela TV Mato Grosso, canal 27, e todos os dias tem Algo a Mais, segunda a sexta-feira às 10h30, um encontro marcadíssimo aqui com vocês, tá bom? Bom, todos os dias um tema diferente, hoje, angústia pode gerar compulsão alimentar, o que você acha? Bom, se você acha que sim, né, você pode mandar a sua, enfim, o que você acha disso, você pode mandar a sua pergunta, e as formas de entrar em contato com a gente são muito fáceis. A nossa fanpage Algo a Mais, está na telinha para você, ou o nosso WhatsApp 84053791. A pergunta está no ar. Angústia pode gerar compulsão alimentar? Cris Pompeu, muito bom dia. O que você acha? Bom dia, boa quinta-feira. Eu acho que sim, né? Vamos ver, quando a gente está um pouquinho ansiosa, a gente acaba comendo um pouquinho além da conta. E também tem que ter cuidado para saber distinguir o que é gula e o que seria já uma compulsão. Ainda bem que a gente hoje está bem acompanhado com os profissionais para esclarecer essas dúvidas, né? Ficar direitinho. Temos aqui a Elaine Meira Bira, que é médica psiquiatra. Muito bom dia. Bom dia, obrigada pela presença, viu? De nada. E o nosso médico, né? Já nosso médico, né, Cris? O Marcelo Maia, que é endócrino. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Eu agradeço o convite sempre. Bom, angústia é um sentimento que ninguém gosta de ter, né? Faz mal, eu já senti isso muitas vezes, tenho certeza que a Cris também. Vamos começar comigo, com você, Cris? Vamos ver. Você, Cris, eu te pergunto, você já sentiu essa angústia e você comeu demais ou perdeu o apetite? Quando eu era mais nova, eu perdi o apetite. Então, e eu tinha uma facilidade para emagrecer assustadora. Então, qualquer coisa que me tirasse um pouquinho do rumo, que me causasse uma certa angústia, fazia perder o apetite e eu emagrecia muito rápido. Aí, infelizmente, agora a gente vai ficando mais velha, não sei por que isso não acontece. Acho que eu estou super feliz, sem angústia. Eu comentando com a Cris, comigo é completamente diferente. Quanto mais angustiada eu fico, menos fome eu tenho. Eu já sou uma pessoa que come super pouco, então quando vem angústia, aí eu esqueço completamente de me alimentar, não gosto de comer e talvez mais é líquido mesmo, mas só em pensar na comida me faz muito mal. Isso é normal? O que eu e a Cris sentimos, enfim. Eu vou falar assim, a experiência que a gente tem no consultório como endocrinologista, né? Procura muita gente que quer ganhar peso, tem dificuldade para engordar e os que querem emagrecer, né? E o perfil geralmente é esse mesmo. As pessoas magras, elas respondem geralmente em situações de estresse, diminuindo a vontade de comer. Então, aí perde peso com facilidade, né? Diferente das pessoas que têm tendência à obesidade. Então, apesar da resposta biológica aparentemente parecer a mesma, liberação de hormônios, do estresse, etc., elas respondem de maneira diferente. A gente não sabe bem exatamente por que isso acontece com cada pessoa. Então, se a pessoa for magra, quando a angústia chegar, ela não vai se alimentar. Não é uma regra, mas é o que a gente percebe com muita frequência, né? E já na pessoa obesa, a tendência maior é essa. Então, quando você vê, ela acaba compensando a ingesta calórica maior em situações de estresse, né? Então, muitas vezes a pessoa quer ganhar peso, está malhando na academia, quer ganhar massa muscular, e ela não consegue, e você acaba tendo que até fazer uma suplementação ou dar medicamento para apetite para essas pessoas, né? Diferente da outra que você já tem que dar alguma coisa para ajudar a parar de comer, então é complicado. Então, isso tem muito a ver com questão de sentimento, perfil, como é que foi a visão, a relação com comida, né? Isso aí a psiquiatria, a psicologia explica bastante, porque são vários fatores envolvidos no que leva a gente a comer, né? Elaine, explica pra gente o que é angústia. Bom, nós temos esse sentimento de angústia como se fosse uma opressão que a gente tem, pode ser momentânea, e tem situações em que ela se arrasta, às vezes se tornando parte de uma doença, sintoma de uma doença. No caso, às vezes, uns transtornos de ansiedade, depressão e outros transtornos que a gente tem no consultório de psiquiatria. Mas no dia a dia, o que acontece? Qualquer situação que a gente é submetida a um estresse, uma preocupação maior, uma decepção, é o que a gente, né, tem na maioria do dia a dia nosso, né? Então, o que o Marcelo falou, depende muito da tendência da pessoa. Porque acho que a primeira coisa que mexe no nosso biorritmo é a alimentação, apetite, a alimentação e o sono. Então, geralmente, as pessoas vão em busca, no consultório, são as queixas principais. E a apetite, qual que é o problema da apetite? É que ela vai ter a questão da imagem, ela vai estar abalada. Porque ou ela vai emagrecer, ou ela vai engordar. E quem tem tendência a engordar, é muito difícil para emagrecer e vice-versa. Né? Então, acaba angustiada e triste, vai ficar mais triste ainda, né? Sim, porque, na verdade, assim, a gente sabe que uma válvula de escape nossa é a alimentação, né?
Tanto é que, assim, tem muitos transtornos que têm compulsivo, tanto para álcool, outros tipos de droga, quanto alimentação também. Então, a questão que a gente fala da adicção, ela é um fator que acaba sendo desencadeado por esses sintomas de angústia, alguma insatisfação pessoal ou situacional mesmo, né? Tudo que gera um estresse, que deixa a gente em situação desconfortável, a gente às vezes acaba, né, tendenciando para alimentação, para o cigarro, para algum tipo de compulsão, principalmente alimentar, que é o que mais está ali, né, à mão. Tem uma coach que já até esteve aqui no programa com a gente, numa das palestras dela, ela falou uma coisa que me marcou muito, que ela fala que principalmente as mulheres, às vezes, não conseguem perceber o sentimento que está tendo e confunde com fome. Então, se ela está angustiada, ela acha que ela está com fome. Se ela está tensa, ela acha que ela está com fome. Se ela está triste, ela acha que está com fome e acaba comendo. Ao mesmo tempo, eu ia até perguntar para a Gisele, não tem nenhum alimento assim que te acalme? Um chocolatezinho não te dá uma... Por que isso acontece? Por exemplo, eu, dependendo da situação, gente, o chocolate resolve tantos problemas da minha vida. Se ele resolvesse, eu ia comprar muito chocolate. Mas eu não gosto de doce, né? Muito pouco. Não compro chocolate quando eu vou no mercado. Na minha casa não tem chocolate. Eu compro, às vezes, uma barrinha de... como é que chama aquela... Cereais? Não, é uma gominha deliciosa, cheia de açúcar em cima, assim, tem duas cores, uma laranjadinha e uma vermelhinha. Isso, tipo jujuba, mas é um tablete, assim. Esse, de vez em quando, devoro. Mas, assim, sempre numa boa. Mas tem uma ligação disso, nossa, doce. de algum, principalmente o doce, eu acho, né? E as mulheres, às vezes, falam, eu sou chocolate, na minha TPM, eu preciso de chocolate. Há uma ligação. Sim. Na verdade, assim, as vias de recompensa, que a gente chama, né, de prazer, praticamente são as mesmas. O que vai desencadear o bem-estar é que vai ser diferente, né? Seja uma droga, seja alimento ou álcool. Então, para algumas pessoas, o açúcar ou o chocolate funciona como uma droga, né? Por isso que nem todo mundo responde igual, né? Porque tem gente que come chocolate e fala, não acho graça nenhuma, né? Outros já são viciados. Então, a resposta vai ser diferente. Por isso que nem todo mundo que experimenta droga e álcool vai ser dependente também, né? Então, mas a via é a mesma. Então, aquela sensação boa, a pessoa sempre está buscando. E por isso que a pessoa quer de novo e acaba levando à obesidade, né? Esse sistema ativado leva um certo relaxamento, um certo prazer momentâneo, realmente. Só que dura pouco, né? Dura pouco. Aí tem que levar de novo. Aí acorda no outro dia com 2 quilos a mais. Aí entra depressão, que tá louca. E aí vira um problema sério. Aí seria o início da compulsão alimentar? Na verdade, assim, dessa satisfação que se torna... A psiquiatria sabe definir melhor que a gente, né? Mas, assim, os critérios são bem definidos, são meio engessados, assim. Você tem que ter episódios numéricos na semana, né, para você definir como compulsão. Mas a gente sabe que o paciente, às vezes, tem um comportamento compulsivo que não encaixa exatamente dentro daqueles critérios. Mas você vê que é um comportamento compulsivo, né? Só não encaixa no critério diagnóstico. Que é o que não vira uma doença, né? Não é uma doença, mas tem é um a comportamento compulsão. que é anormal, né? Isso que a gente percebe. E que é muito prejudicial, às vezes, porque às vezes não é uma doença, mas ele acostumou. Sim. Porque a gente tem muita tendência a fazer coisa que a gente aprendeu e é mais fácil fazer. Né? Então, por exemplo, o chocolate. Eu vou lá, como, relaxo. Né? Eu quero comer alguma coisa mais calórica. Vai lá, dá uma sensação, né, de vazio, falando vazio interior, que a gente sente muito grande, vai lá, bota uma lasanha e resolve o vazio interior. Aí, no caso, por exemplo, do comer compulsivo, né, que é um transtorno que a gente vê na psiquiatria, então a pessoa ela tem ataques assim, monstruosos de comida e a gente vê relatos mesmo de situações onde as pessoas, mesmo não tendo nenhum tipo de doença, ela faz isso. Né? Então ela come 2 caixas de bis e vai lá e come não sei quantos sanduíches e milkshake para tentar aliviar, suprir alguma situação de estresse, vai atingir essa zona tentar atingir essa zona de recompensa para poder relaxar. É onde libera os neurotransmissores, tipo serotonina, que vai dar uma tranquilizada. E muitas vezes são episódios que a pessoa não é nem muito seletiva para comer.
aí come doce, aí sobrou lá, come bolacha salgada, e come o resto da comida que sobrou, e come comida gelada. Ele falou aí. Então a pessoa percebe que... Congelada. Eu estava lendo alguns relatos de a paciente coisa não é normal, mas ele não consegue parar enquanto ele não se implantua, né? De abrir o freezer e comer comida congelada. Sim. Quer dizer, não é por prazer, né? Não é. Eu já vi relatos de paciente que estava assim, com tanta vontade de arroz cru e comeu arroz cru. Então, essa questão do visual, para esse paciente não vale não, né? Dependendo da Aquele prato bonito, colorido. Já saiu do eixo normal, né? Isso aí já é uma evolução, essa coisa do satisfação. Vem de qualquer jeito que eu como, né? Isso aí. Quais são os sintomas médicos mesmo da compulsão alimentar, como doença? É isso que o Marcelo falou, né? Às vezes começa a ter, durante um período, geralmente você ter episódios 2 por semana, num período às vezes de 6 meses, e isso cada vez mais constante. E uma quantidade, principalmente calórica, saindo do padrão do normal. Por exemplo, às vezes uma ingestão de 7.000, 10.000 calorias numa refeição, né? E tem aí um tipo específico que é o noturno, onde a pessoa, no momento que você chega em casa, às vezes, que você está mais tranquilo, mas ao mesmo tempo você acha que aquilo ali vai aliviar essa tensão do dia todo, né? Mas e depois o principal, vem uma angústia pós-alimentação. Esse transtorno, ele tem essa coisa, uma culpa. Aí gera angústia, gera depressão, e o que ele faz? Às vezes ele come mais ainda, para dar essa... Aí, por exemplo, a pessoa, abre mão ou de um chocolate, né? Então, quer dizer, ele vai fazendo um processo cíclico aí, onde vai acabando desencadeando um processo depressivo, obesidade. Eu já vi casos que as pessoas ganharam 50 quilos em 10 meses nesses ataques, né? E aí foi o que a gente falou, a pessoa, cada vez que ela tem o ataque, vem uma sensação de culpa, não consigo controlar, e aí dá um remorso, e aí... Para tentar aliviar essa sensação de remorso, vai lá e come de novo. E quando assusta, ganhou 50 quilos. E eu já vi pacientes com o seu biotipo que ganhou 50 quilos em um ano, né? Então, com o biotipo da Cris? Então... Imaginando a Cris 50 quilos a mais. Então, a Sou eu e você juntos. Então, acontece duas crises. É uma crise e uma Gisele juntos. Também, né? Então, são casos extremamente graves. E a gente sabe que é de difícil tratamento também, né? Porque tem que ser uma associação de vários profissionais e gera um sofrimento muito grande na pessoa, né? E essa pessoa normalmente demora a pedir ajuda? Porque chega um momento que ela tem que pedir ajuda. Geralmente, sim, ela às vezes começa a comer escondido, que ela sabe que está errado, tem vergonha. Então, aí come à noite, espera todo mundo ir dormir para comer à noite. Aí o pessoal fala, mas quem foi que está tudo sujo aqui na cozinha? Eu não sei, e sumiu a comida. Entendeu? O ratinho passou por aí. Então, assim, até realmente a pessoa fala, não, nossa, eu estou numa situação que eu preciso pedir ajuda, né? Então, assim, você vê, esperou ganhar 50 quilos para depois ir ao médico, né? E geralmente eles vão buscar primeiro o endocrinologista, porque a gente vê essa tendência. Não percebe que é um problema psiquiátrico, né? Entendeu? Porque, na verdade é um problema emocional, que só está refletindo na comida, mas na verdade não é um problema hormonal que está levando a isso, né? Então essa paciente, por exemplo, ela foi nítido, o gatilho foi a perda da mãe. Era uma relação extremamente ligada à mãe, afetiva, de dependência, né? Apesar dela já ser uma adulta. E aí quando ela perdeu a mãe, para ela acabou o mundo. E aí teve que preencher o vazio da mãe, e foi a comida, né? Então, geralmente, esses casos muito graves têm um gatilho, realmente, né? De separação, de perda, etc. E aí... E as pessoas, elas aceitam esse diagnóstico? Elas dizem, não tem nada a ver, por exemplo, não foi por causa da minha mãe, eu realmente ando com muita fome, ando angustiada, mas não é por chega causa tão disso. angustiado que, assim, o que você pedir para fazer... Né? Porque, às vezes, a pessoa, igual o Marcelo falou, ganhou 50 quilos. Aí, às vezes, a pessoa quer também o resultado para ontem. Aí, o que ela quer? Ela quer cirurgia, ou quer um remedinho para resolver. Então, assim, ela não quer... E aí, a gente já volta naquela coisa bem tradicional, antiga, pelo menos assim, né, que eu tenho... Primeiro, eu falo assim, faz atividade física? Não, não faço atividade física. Então, são válvulas de escape que a gente tem. Lógico, precisa de uma equipe multidisciplinar, é importantíssimo. Um endócrino, né, no caso, uma psicóloga, um psiquiatra, porque justamente se tiver um fundo emocional aí, é fundamental, porque se você não vai na raiz do problema, você não consegue atingir o objetivo. E mesmo você ainda, às vezes, é difícil. Por quê? Porque ela criou todo um comportamento aprendido do quê? De aliviar a tensão o quê? Na comida. E nenhuma outra alternativa. Seria uma mudança de comportamento para conseguir
Por isso que é Reverter, difícil, né? Por isso que é difícil. Isso está muito ligado ao que a gente comentou na semana retrasada da cirurgia bariátrica. Lembra que a gente comentou o reganho de peso Sim. naqueles 25% de pacientes, que eu falei que estava muito ligado ao emocional. Geralmente são esses pacientes que o emocional não foi bem trabalhado antes da cirurgia, a angústia continua e ele aprende o que eu posso comer agora que a cirurgia não me faz mal. É aquilo que eu falei, 20 picolés, um pote de sorvete, aí tudo passa na cirurgia. E volta a engordar. E aí ele volta a engordar. Então, é o emocional que não foi trabalhado. Né? Eu ia falar até essa questão, por exemplo, às vezes, quando a gente vai fazer a avaliação pré-operatória de cirurgia bariátrica, é muito importante ver esse passado de comer compulsivo, ou mesmo não precisa nem ser comer compulsivo, da própria ansiedade, às vezes passa batido, mas, por exemplo, quando você fecha uma válvula de escape, no caso a alimentação, então ele tenta compensar com outros mecanismos. E o que a gente muito vê é o comer compulsivo. Em que? A gente fala assim, em formas assim, pastosas, tipo bate coxinha no liquidificador, coisas assim bizarras mesmo, né? Para poder tentar manter. E a gente já vê, primeiro, o ganho de peso e outra questão muito de uso de substância química. Por exemplo, o álcool alivia muito a ansiedade em pequenas quantidades. E como a questão do estômago reduzido, né? Então, o que a gente vê é isso, a necessidade desse trabalho pré-operatório, para essas coisas não virarem de um simples detalhe a uma complicação. Olha só, eu estava comentando, a gente estava conversando, eu e a Cris, antes de entrar aqui no ar, e a gente falou essa questão da culpa depois de comer tanto, né? E aí isso não pode gerar, de repente, a pessoa forçar o vômito e aí gerar uma outra doença que seria a bulimia? Sim. Pode É muito associado, né? O quadro de compulsão alimentar com a bulimia, né? Que aí, às vezes é a evolução da compensação, né? A pessoa tenta compensar botando para fora para não ter o ganho de peso. Quando a pessoa já está muito preocupada com o ganho de peso, ela começa a fazer o mecanismo compensatório, né? Então, muitas vezes o bulímico começou com um quadro compulsivo e aí ele vai para a bulimia, né? Nossa, é bem mais complexo do que a gente imagina, né? E muito mais comum, às vezes, do que a gente imagina. Que as pessoas não têm coragem de falar. Né? Então, ela acha ali que um laxantezinho... Porque, às vezes, não é só o vômito. Né? Você vai ver um laxante, diurético, às vezes uma restrição alimentar, assim, mais, vamos dizer assim, vultuosa. Tipo, zerar a comida, ou tomar só chá, ou comer só alface. Né? Outra coisa também que pode ser feito é atividade física extenuante. Né? Se você vê hoje em dia, tem muitos assim, correr é bom. Só que você vai ver, está passando um pouco do normal. Né? Começa, por exemplo, a pessoa deixar de ter a vida dela para poder só... Então, ela vai comer e vai compensar na atividade física. E aí, esse é o cuidado. E você vê que, né, começa a atingir. Do que é benéfico, começa a ser... Né, aí o esporte começa a ser compulsivo também. A compensação, em vez de ser vômito, ela está fazendo no exercício físico, né? E às vezes a pessoa não percebe que é saudável, né? Não, está super atleta. É isso mesmo. Aí depois começa a ter lesão, etc., porque está até exagerando, né? E na verdade tem um quadro de distúrbio alimentar por trás e que a pessoa está compensando com a atividade física, né? Que parece saudável, né? Mas também, aceito, né? É mais aceito. Mas é uma compulsão também, porque a pessoa começa, se não vai fazer exercício, começa a ficar irritada, briga com a família, não sei o que vocês querem sair, vão porque eu não vou, né? Aí vira uma dependência também. Nada isso não afeta só, né, a pessoa, todo mundo que convive, né? Nada que te escraviza não é normal, né? É isso aí. Então... E o contrário, aquelas pessoas que também ficam controlando, assim, quantidade de caloria, o que vai comer, não pode, tem que ser orgânico, tem que ser... Tem aquelas light, pessoas hoje em dia... Também chega uma hora que pode virar uma compulsão, esse controle, né? Uma sintomatologia que a gente chama de ortorexia, que é o quadro da pessoa querer comer dentro do que é certo, do que é, né, ideal. E a gente sabe que, assim... Né, acaba que a pessoa vira, a gente fala, na psiquiatria, seria um contínuo de um quadro de toque, de um transtorno obsessivo compulsivo. Também vem essa questão do controle para aliviar a sua angústia. Por exemplo, se eu vou contar a caloria, eu vou conseguir. E depois vem o sofrimento. Por quê? Porque às vezes ela não vai conseguir fazer.
E tem muito isso hoje em dia, né? Muito. A questão, A gente vê por cada exemplo, vez da mais. pessoa comer. Eu não como isso, mas aí ela vai lá e, por exemplo, toma um milkshake. Aí tá fazendo lá, tô tomando uma complementação, mas aí ela vai de compensa. Aí volta de novo a questão compulsiva, né? Por quê? Porque uma alimentação muito grande, de contar muito, né? Ela acha que ela está fazendo bem, mas ela está virando escrava. Volta de novo o comportamento compulsivo, né? De tentar aliviar e, na verdade, está perdendo totalmente o controle da situação. E alimentação é prazer, né? Tem que ter esse equilíbrio. Não, é claro que é uma alimentação saudável, é importante, mas uma vez ou outra você comer alguma coisa, entre aspas, não tão saudável, também é prazeroso, é um momento, não precisa ser todos os dias, mas de vez em quando você fugir um pouquinho da linha, com uma pizza, tem pessoas que não comem, que não admite de jeito nenhum. Fica aquela pessoa até chata, né? Sim. Porque Imagina a pessoa dessa vindo na minha casa. Isso, você pensa nisso. Aí chega o almoço. O arroz é integral? Não. O suco tá com açúcar ou com adoçante? Açúcar, não vou tomar. Tem sobremesa, diet? Não. Nossa, é complicado, né? Que é um churrasquinho, sou vegetariana. Eu já convidei o vegetariano para o churrasco, tive que fazer batata frita, sorte é que eu tinha um pacote de batata frita no congelador. Você começa a ter dificuldade disso, de oferecer alguma coisa, porque o pão tem que ser integral, tem que ser tem que ser ricota, não pode ser queijo, tem que... E eu acho que a pessoa tem que, assim, a partir do momento que ela escolhe a questão da alimentação, acho que a alimentação é uma coisa fundamental. Porque hoje em dia a gente sabe assim, se fizer uma boa alimentação, ela supre muita questão, por exemplo, medicamentosa, né? A gente sabe assim que tem alguns precursores que estão na alimentação, né? Tudo que for balanceado, saudável, vale muito mais a pena. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu quero um nutricionista, por exemplo, eu quero uma alimentação pré-treino, pós-treino, isso e aquilo. Às vezes tem lá uma banana num pré-treino, fantástico, né? Repõe muito, né? Uma água de coco. Então, são coisas que a gente vê hoje em dia e na prática a gente vê a diferença, né? Porque se você for ver filmes da década de 70, todo mundo tinha aquele biotipo esguio, magro, como diz, naquela época não tinha adoçante, não tinha Coca Diet, não tinha Coca Light. As pessoas eram muito mais saudáveis, muito mais magras do que hoje em dia, né? Então, teve até uma vez que eu vi uma criança, assim, né, piadinha, a criança falou assim, isso aí é açúcar de gordo, que era o adoçante, né? Porque só via gordo tomando adoçante, né? E se você for ver isso, muita química, se você for ver tudo muito conservante, muito produto industrializado, então você acaba que você quer contar caloria, os diets, eles têm muito sódio, né? Então, a gente, né, não sou nutricionista, mas a gente está uma coisa que a gente tem percebido muito na atualidade é que a indústria alimentícia usa muito realçador de sabor para ativar a via da recompensa. E é muito comum, por comodidade, as mães quererem dar essas coisas. Então, esse salgadinho de pacote, glutamato monossódico é realçador de sabor, né? O próprio açúcar, etc. Então, a gente recomenda, de preferência, até os 5 anos, que as crianças não provem esse tipo de alimento. Porque você vai educar o cérebro a comer com coisas muito palatáveis. O cérebro fica hiperestimulado para a alimentação. Aí, o que acontece? Fruta sem graça. Aí, tudo é sem graça. Porque o gosto é tão forte do que ele acostumou a comer, que aquilo lá é ruim mesmo. Uma folha de alface. Não dá para competir com salgadinho, né? Então, aí o que acontece? A criança criou aquele hábito e é uma coisa difícil de tirar, né? Então, mas a indústria tem interesse que você consuma bastante. Então, eu vou botar realçador de sabor, né? Eu tenho um amigo que até fica brincando, fala, todo mundo, o pessoal da indústria do cigarro está saindo e está trabalhando na indústria do alimento agora, para, em vez de viciar no cigarro, que virou demodê usar, né? Mais dinheiro, né? Vamos para a indústria do alimento, para botar coisa que as pessoas gostem de comer, né? E é assim mesmo. Então, quem costuma comer isso aí, essa geração mais jovem, eles trocam qualquer alimento industrializado, fast food, por um alimento natural, né? Porque eles cresceram com essa sensação cerebral do realçador de sabor químico, né? E a gente tem essa dificuldade. Tem criança que não come, ela chega a passar mal e vomitar se você dá comida natural para ela. O que a gente faz? Chega o cúmulo da vitamina, não adianta, ela não toma. É um estresse na família, briga e tal, e acaba quase dando separação de pai e mãe por causa disso. Porque a criança não aceita, ela chega a vomitar, porque não aceita comida natural. Você vai ver, histórico é isso.
Era mais prático, deixava com a empregada, abria pacotinho. A gente vê criança de 8 meses tomando Coca-Cola. Machuca, né? Pode falar aqui, mas Pode falar. machuca. Então, assim, são coisas que é prático, né? Coloca na mamadeira Coca-Cola, já vi muito disso. É terrível, né? Já para o intervalo agora, o tema de hoje, angústia pode gerar compulsão alimentar. A gente está falando sobre esse tema que está super bacana. Eu espero você depois do intervalo, é rapidinho.